A paz do Senhor a todos os irmãos, é com muita alegria que nós damos início ao 16º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. E eu tenho aqui o privilégio de dar início a essa série de palestras que eu tenho certeza que em nome de Jesus vão abençoar a sua vida. Bom, como eu sou o primeiro palestrante, eu gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos para darmos início a esse congresso e que seja uma bênção em nossas vidas. Amém? Pai, nós somos gratos por essa oportunidade. Nós te damos honra, glória e louvor pela certeza da atuação do Teu Espírito Santo nessas palestras que vão ditar este congresso, Pai. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas para que nós possamos abrir os olhos daqueles que precisam conhecer a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, restaura e renova. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nós para que a Tua palavra seja pregada. Que não saia nada da nossa boca que venha de nós, mas que venha do Teu Santo Espírito para alcançar pessoas nesses próximos vídeos que serão lançados. Em nome de Jesus, a nossa oração, crendo que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Bom, meu nome é Lucas Rinaldi, eu sou pastor aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos, juntamente com a minha esposa Daniela Rinaldi. Nós pastoreamos os jovens aqui da igreja, nós atuamos aqui com os jovens, e o tema da minha palestra é como as seitas e as heresias têm atraído os jovens. E eu creio que de forma geral nós podemos também falar de todos, não única e exclusivamente acerca dos jovens. Nós temos percebido nesses últimos anos um grande avanço do número dos evangélicos aqui no Brasil. Você pode ter visto na mídia, nas redes sociais, muitas pessoas que hoje dizem que são cristãs, que são evangélicos, pessoas que estão se batizando nas águas. E claro, isso nos deixa muito felizes, mas também levanta uma questão. Será que essas pessoas estão mesmo convertidas ao Evangelho de Jesus? Ou são pessoas que são adeptas de Jesus, gostam do ensino de Jesus, até gostam de ouvir uma palavra, mas não gerou uma verdadeira conversão? Infelizmente nós estamos vendo esse grande boom que tem ocorrido. Pessoas que estão ouvindo louvor, ouvindo pregações. E eu me lembro que antigamente não, eu creio que é algo que acontece praticamente todos os cultos, né? No final do sermão, o pastor pergunta quem deseja receber o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, ou aquele que por algum motivo estava longe e hoje, ouvindo essa palavra, o Espírito Santo tocando seu coração, decide voltar para os caminhos do Senhor. E costumamos ouvir aquele que confessá-lo publicamente, o Senhor também confessará diante do Senhor. E eu creio que talvez você que esteja me ouvindo aqui, por se tratar de um congresso apologético, você já teve essa experiência, a sua confissão de fé. A minha primeira confissão pública de fé foi num acampamento, Palavra da Vida, em 2008, no dia do meu aniversário. E dentro do meu coração aconteceu esse milagre. Eu entendi a mensagem de Jesus. O rapaz que conversava ali comigo, ele me trouxe um versículo, e aquele versículo eu pensava, como eu nunca tinha ouvido esse versículo antes, como ninguém tinha me falado dessa forma assim, e a transformação estava acontecendo então dentro da minha vida. Passou alguns meses, eu esfriei na fé, confesso que eu esfriei na fé. Mas passado mais algum tempo eu entendi que não tinha como ficar longe de Jesus. Aquele milagre que tinha acontecido dentro do meu coração naquele dia 16 de julho de 2008 tinha sido algo verdadeiro. Eu fui para a igreja decidido a levantar a minha mão após o sermão. Terminou a pregação, o pastor concluiu e ele perguntou quem naquela noite gostaria de receber o Senhor como o seu único e suficiente Salvador ou se reconciliar. Bom, deu um tempo, eu confesso que eu fiquei com uma certa vergonha,
e talvez algum irmão já tenha passado por isso também, uma situação onde você quer fazer ali, mas fica com aquele frio na barriga, será? As pessoas vão olhar para mim, ainda mais eu, como filho, neto do pastor, as pessoas iam falar, nossa, mas ele não é... Eu sei que eu chorei demais, eu levantei as minhas mãos, e aquele dia marcou o dia que eu tomei a decisão pelo meu batismo. Foi no dia 25 de setembro de 2010, no último mês, então, completaram-se 11 anos do meu batismo. E desde então, eu tenho caminhado com o Senhor, e eu creio que você pode dizer comigo também nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que é a melhor escolha que nós podemos fazer nas nossas vidas. E eu lembro, na minha juventude, ser crente parecia algo de outro planeta. Você falar que era crente, eu lembro que na escola era uma dificuldade muito grande para mim tomar esse passo de falar publicamente da minha fé. E eu não entendia muito bem isso. Hoje as coisas já estão diferentes. Hoje a igreja tem tido muitas adesões. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma academia. Você já deve ter visto pessoas que se matriculam na academia, mas pessoas que não aparecem na academia. Elas pagam lá o plano e elas ficam talvez presas com um plano de 1 ano e fica lá debitando do seu cartão e você vai 3 vezes de 12 meses. Pessoas têm levado o Evangelho de Jesus assim também. Hoje a igreja tem tido muitas adesões, muitas, mas pessoas que gostam de Jesus e só. Pessoas que gostam de ouvir uma palavra um pouco mais leve, dizendo que vamos vencer, que vamos conseguir, mas isso é diferente de conversão. A conversão é um processo que acontece dentro de nós. E tem um texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 37, que fala sobre o nascimento de Jesus. Quando Maria, ela ouve do anjo, salve agraciada. Salve agraciada. Então, o plano de Jesus nas nossas vidas, ele começa quando nós aceitamos receber Jesus dentro do nosso coração. Não aqui na cabeça, mas dentro do nosso coração. Porque, sendo bem sincero, na nossa cabeça, na nossa mente, a gente faz um curso, a gente vai vendo vídeos no YouTube, a gente estuda e você consegue aprender um monte de coisa sobre Jesus. Por exemplo, eu sou formado em Direito e estou cursando também a faculdade agora de Teologia. Então, eu estou adquirindo um conhecimento acerca de Jesus. Mas o plano de salvação começa quando nós aceitamos Ele aqui dentro do nosso coração. E nós vemos nesse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, contando sobre o nascimento de Jesus, a história de Jesus com Maria, na família ali, com José, começa quando ela estava levando uma vida normal. E é muito legal o exemplo que Jesus usa, o nascimento de Jesus, como ela é agraciada por Jesus, porque nós vemos pela Bíblia que Maria estava noiva de José. E meu irmão, noivo pensa no quê? Pensa nas coisas do casamento, o que vai acontecer, quais vão ser as pessoas e tudo mais. E do nada, ela recebe a visita de um anjo falando, você vai receber Jesus dentro do seu ventre, você vai ser, então, a portadora de Jesus. E ele chega falando, você é agraciada, você é alcançada por Jesus. E Maria, é claro, ela toma aquela apreensão, imagina a cabeça de uma jovem mulher com o seu quase marido ali também, imagina a situação que ela aconteceu. E muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Jesus é Ele que dá o primeiro passo, é Ele quem vem, é Ele quem abre o nosso coração para querer, é Ele quem coloca no nosso coração o desejo de buscá-lo, e Ele quem se apresenta. E nós, o que nós fazemos? Nós somos alcançados. Nós, como Maria, ouvimos um dia também, salve agraciado, você foi escolhido, e é com você agora. Quem salva é Deus.
Quem salva é o Salvador. Só que o homem ele pode aceitar ou rejeitar isso. Então, nós somos agraciados, nós somos esses que foram alcançados por Jesus. E você provavelmente se lembra antes da sua conversão. E antes do aceite, antes do eu quero, antes do eu me rendo, acontece alguns passos, acontece um milagre que é algo espiritual. E é muito legal que quando acontece esse salve agraciado por parte de Maria, como acontece essa conversão de Maria? Maria, ela fica grávida. E uma mulher grávida, logo nos primeiros meses, nas primeiras semanas, ela não muda muito a estética do corpo da mulher. Se você um casal casado teve ali a sua relação e o marido e a esposa estão grávidos agora, a mulher está grávida. Não é no dia seguinte ao ato sexual que a mulher descobre, olha, eu estou grávida, a gente se relacionou ontem e hoje eu descubro eu acordo com a notícia que eu estou grávida. Precisa acontecer vários processos dentro do corpo da mulher para que milhões de células, de espermatozoides, eles possam fazer o papel deles ali e a mulher poder gerar a vida. Só que logo nos primeiros momentos a gente não tem essas informações. E se você olha para uma mulher no dia seguinte, talvez que ela teve o ato sexual, você não vai olhar e falar, nossa, ela está grávida. Assim como aconteceu com Maria. No dia seguinte, após a visita do anjo, ninguém falou para Maria, você, Maria, você está estranha, será que você está grávida? Não, porque é algo normal que acontece. O que eu quero passar aqui para os irmãos é, a vida com Jesus, elas são passos até uma verdadeira mudança das nossas vidas. Por exemplo, eu aceito Jesus hoje, dia 9 de outubro. No dia 10 de outubro, poucas coisas ainda na minha vida vão estar mudando. A conversão é algo que vai acontecendo na vida do ser humano, até que chega um ponto que a barriga começa a crescer. E quem recebe Jesus, quem aceita Jesus, precisa carregar Jesus cumprindo a sua palavra. Chega um momento que você olha para uma mulher e você não tem como dizer, essa mulher não está grávida. Você olha para a barriga da mulher e você diz, aquela mulher está grávida. E é assim a vida do crente. Ao longo do tempo, as pessoas precisam olhar em nós, aquela pessoa tem algo diferente, aquela pessoa fala de um jeito diferente, aquela pessoa usa as palavras de um jeito diferente. Ou seja, as pessoas precisam ver em nós a mudança que aconteceu em nós, o milagre que aconteceu em nós. E por fim, nesse processo de gravidez, o que acontece no final? Ao final dos 9 meses, a mulher, ela gera a vida. E o que a gente aprende com o nascimento de Jesus? Ao colocar Jesus no mundo, Jesus, então, ele alcança e abençoa milhares e milhões de pessoas e tem feito isso até hoje. Então, o terceiro ponto que nós podemos colocar aqui é entregar Jesus para outras pessoas. Então, a conversão, ela passa por alguns pontos. Primeiro, nós entendemos e nós aceitamos receber Jesus dentro de nós. Ao ponto que nós tomamos essa decisão, nós precisamos colocar em prática as coisas que nós vamos aprendendo. A oração, o jejum, a leitura bíblica, o estudo da palavra, a comunhão com os irmãos. E quanto mais isso vai crescendo, a nossa vida precisa mostrar Jesus e nós precisamos também entregar Jesus a outras pessoas. O plano
se conclui então na nossa vida quando nós entendemos isso, quando nós entregamos Jesus para outras pessoas, quando aquele milagre que foi gerado no nosso coração, na nossa mente, nós conseguimos também entregar para outras pessoas. Então, a gente entende aqui que o Evangelho é esse milagre, é essa situação onde nós recebemos uma palavra, recebemos o Espírito Santo e nós entendemos no nosso coração coisas que nós precisamos fazer e entendemos que Jesus é a melhor escolha que nós temos na nossa vida. Mas, como o Evangelho tem crescido, essa minha introdução seria o normal que deveria acontecer. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, esse deveria ser o sinal, o milagre que deveria acontecer no nosso coração. Mas por conta de tantas adesões que nós temos visto hoje na igreja, pessoas que gostam de Jesus, a gente tem visto pessoas que gostam de Jesus e ponto. Mas a gente passou nessa introdução e viu que quando nós recebemos Jesus no nosso coração, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, Ele muda a nossa agenda. Ele muda a nossa realidade, Ele muda a nossa vida. Por exemplo, quando a Maria está grávida e ela está praticamente tendo Jesus ali, acontece um recenseamento e ela precisa fazer uma viagem longa para ir até José por causa de um decreto de um rei maluco que queria matar Jesus e tudo mais. Imagina a situação. Se você perguntasse para Maria, era isso que eu queria, era isso que eu imaginava? Fazer uma viagem dessa com um burrinho, com um jumento, andando, não sei, mas imagina uma grávida de 9 meses fazendo uma viagem dessas, com ruas esburacadas, com ruas de terra. Imagina a situação. E a vida do crente justamente é essa. A vida do crente não é uma vida, você aceita Jesus, você recebe Jesus no seu coração e agora é tudo mil maravilhas, agora é tudo bem, agora... Mas infelizmente é esse evangelho que nós temos visto ultimamente. O evangelho que diz para nós, venha para Jesus e os seus problemas vão ser resolvidos. Venha para Jesus e tudo vai mudar. E esse é o problema das seitas e das heresias. Elas mudam, elas subtraem coisas da Bíblia para que mais pessoas recebam. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não adianta nós diluirmos a palavra de Deus para que mais pessoas bebam. Porque vão ser pessoas bebendo de algo que não transforma, que não muda. Nós não precisamos de palavras apenas motivacionais. Nós precisamos de Jesus. Ele é o nosso Redentor. Ele é suficiente. Cristo é suficiente. Nós precisamos parar de querer pregar o Evangelho que, nossa, eu preciso salvar todo mundo, então eu vou dar um jeitinho aqui, vou diminuir. Vou falar de um jeito mais brando, não vou falar talvez do inferno, não vou falar talvez de uma condenação. Não, vou falar só que Jesus é amor, que tudo bem, que vá. Nós sabemos que essa não é a realidade. Nós não podemos diluir a mensagem para que mais pessoas bebam delas, porque nós só vamos ter pessoas bebendo de algo que não transforma, que não muda. Como eu disse no começo, existem muitas adesões. E meus irmãos, eu estava vendo uma matéria e provavelmente você já ouviu, e eu já ouvi isso muito quando eu era criança. As pessoas perguntavam sobre a religião e as pessoas diziam, eu sou católico não praticante. Isso era muito comum se ouvir antigamente. Eu sou um católico não protestante. Você ouve muito isso. Mas hoje em dia nós temos visto também pessoas falando, eu sou um evangélico não praticante. Eu sou um evangelho não praticante. Meu irmão, é a mesma coisa que eu virasse aqui e falasse para vocês, eu sou o jogador do Santos, mas eu não sou praticante. Não tem como, não existe isso. Não tem como nós dizermos que nós somos uma coisa se nós não praticamos ela. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. A Bíblia é muito clara, não existe meio termo.
E para entendermos isso também, existe a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 6, capítulo 1, desculpa, ele tem um verso que me chamou muita atenção e eu quero deixar ele aqui para os irmãos. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 12, diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? E se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus por revelação. É como o texto da ceia, onde ele diz também: pois eu recebi do Senhor aquilo que tenho os ensinado. Então, é necessário que a gente entenda, aqui Paulo está falando aos Gálatas algo que tem acontecido muito claro na nossa geração. E Paulo é extremamente duro com essa igreja. Paulo ele está dizendo logo de cara na carta, logo no capítulo 6, dizendo: olha, admira-me que vocês estão fazendo isso. É como se Paulo estivesse dizendo para nós hoje: eu estou chocado, eu estou perplexo. É como o pastor Natanael, nosso saudoso pastor Natanael diria: misericórdia, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo entre vocês? Porque rapidamente vocês estão mudando o evangelho que eu apresentei para vocês para um outro evangelho. Para um evangelho mais light, para um evangelho talvez mais do coach. E ele diz, Paulo diz, esse outro evangelho é amaldiçoado. E quem pregar, que seja amaldiçoado. Paulo é muito duro. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos pregar o evangelho de Cristo. E Paulo vai além, até mesmo se eu chegar para vocês e falar: olha, eu vou dar uma revisada, como nós ouvimos recentemente, nós precisamos dar uma atualizada. Ele diz: se até mesmo eu fizer isso, é um outro evangelho, que eu seja amaldiçoado. Vai além, se um anjo descer do céu e te falar um evangelho diferente que nós temos anunciado, que seja amaldiçoado. E meus irmãos, esse tem sido o grande perigo da nossa geração. É claro, nós ficamos felizes, nossa, aquela pessoa tem mudado, a pessoa se batizou, mas até que ponto essa pessoa entendeu realmente essa mensagem da cruz? Não podemos tirar, adicionar nada. A palavra de Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para nós. Paulo está dizendo, com outras palavras aqui, alguém que pega a simplicidade do evangelho e adiciona algo nele, ou subtrai algo dele, que seja amaldiçoado. Você já deve ter visto, o meu avô, o pastor Natanael, o saudoso pastor Natanael Rinaldi, tem um estudo onde ele usa as quatro opções da matemática para falar sobre seitas heresias. Ele fala sobre a multiplicação, a subtração, a adição e a divisão. Meu irmão, qualquer pessoa que pega a simplicidade do evangelho e coloca coisas, multiplica, subtrai, divide, soma, que seja amaldiçoado. Eu sei, é uma palavra dura, mas nós precisamos falar a verdade, a simplicidade de Cristo. Também, Paulo, no capítulo 5, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo.
Caso deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então Paulo aqui está nos advertindo, foi adicionado algo no evangelho de vocês, foi subtraído, aconteceu alguma coisa, vocês não estão mais vivendo o evangelho simples que foi apresentado. Paulo está alertando, se Jesus não é suficiente para vocês, é Jesus mais alguma coisa, é Jesus mais um bem material, é Jesus mais uma situação que precisa ser resolvida, a gente não entendeu nada do Evangelho. Se Jesus precisa fazer coisas para que você esteja bem com Ele, nós não entendemos nada do Evangelho. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário já é suficiente para nós, já foi suficiente para nós. E eu quero te fazer essa reflexão, quero te trazer essa reflexão. Sabe, qual é o Evangelho que você tem ouvido, tem vivido? O Evangelho é uma boa notícia de como nós já fomos salvos por Jesus. E não um bom conselho de como a gente deve se salvar, o que a gente deve fazer. Passos da vitória, campanha de não sei o quê, ouça essa mensagem e mude a sua vida. Meu irmão, a mensagem, a Bíblia, ela é capaz de mudar a nossa vida. Jesus é suficiente. O Evangelho é uma boa notícia a respeito da nossa salvação, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A salvação é um presente, é uma graça, ela não tem nada a ver com recompensa. Não. João capítulo 17, versículo 3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a profundidade de quem Deus é. O profeta Oséias vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 6, versículo 3, prossigamos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. Amém? Amém? Jesus nos escolheu, Jesus está de braços abertos, amém? Sim, é verdade, nós não precisamos de nada além do que a palavra de Deus diz para nós. Ninguém pode chegar no peito e dizer, eu estou sendo salvo porque eu faço isso. Não. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele pagou o preço para a gente voltar para a casa do Pai. Ele decidiu pagar o preço para voltarmos para a casa do Pai, porque ele não aguentava mais a angústia de vermos nós longe do Pai. Ele pagou com o seu sangue. Ele era o único herdeiro desse Pai, mas ele decidiu repartir essa herança com cada um de nós. Jesus é o primeiro de muitos. E é por isso que a gente o adora, é por isso que a gente o celebra, é por isso que ele tem um nome que é sobre todo nome, porque ele pagou o preço para estarmos de volta aos braços do Pai. Ele pagou, isso é Evangelho. Isso é Evangelho, somos salvos pelo amor do Pai. Nada precisa ser adicionado, nada precisa ser subtraído, é somente pelo sacrifício de Jesus. E pastor, por que nós fazemos coisas a Jesus? Por que nós oramos? Por que nós estudamos? Por que nós instruímos? Porque Ele nos amou primeiro. Tudo flui da gratidão. Tudo flui da gratidão. Eu leio a Bíblia não para conquistar o amor do Pai, mas sim para conhecer mais daquele que me amou primeiro. Eu oro não para conquistar o amor do Pai, mas sim para conversar com aquele que me amou primeiro. Para ter relacionamento com aquele que me amou primeiro. Eu jejuo não para conquistar bens materiais, eu jejuo para que
para que eu esteja mais ligado com o coração do meu Pai, para que eu tenha mais daquele que me amou primeiro. Tudo flui da graça, tudo flui da gratidão que nós temos por Jesus. Ele nos amou primeiro. Mesmo a gente não amando Ele, Ele nos amou primeiro. E é tudo por causa dele. Meu irmão, você não deve seguir a Jesus por causa da bênção. Você não deve seguir Jesus por coisas que Ele pode fazer, por coisas que Ele pode te dar. Não, é somente por causa do amor do Pai que nós fazemos todas as coisas. Nós não devemos ter interesses por trás, porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. É somente Jesus. Toda a glória é dele. E meu irmão, quando o grande dia chegar, nós não vamos falar: nossa, ainda bem que eu tive o carro, ainda bem que teve isso aqui que aconteceu. Não, nós vamos estar com ele e dizer: é por causa desse Cordeiro que nós estamos aqui, não é por causa de nenhuma atitude que nós recebemos, não, é por causa dele. E meu irmão, é por isso que nós somos adoradores dele, é por isso que o nosso coração queima por ele, porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E Jesus, ele quer, sim, transformar as nossas vidas. Ele quer, sim, que nós tenhamos aquilo que nós sonhamos. Mas, meu irmão, sabe, eu não desejo para você os sonhos que você tem para você. Eu desejo os sonhos de Deus para você, porque eles são infinitamente melhores do que os seus. O Evangelho não precisa de adições. O Evangelho não precisa de subtrações. Jesus é suficiente. Meu irmão, tenha cuidado com a mensagem que só diz que tudo vai ficar bem, que tudo vai melhorar. Não, a gente lê na Bíblia que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. E a gente tem visto isso acontecer. Sim, eu me alegro com pessoas que têm se convertido, têm recebido Jesus, mas tudo vai do ensino, tudo vai de como nós estamos talvez discipulando os nossos irmãos, os nossos irmãos em Cristo, porque nós não precisamos de pessoas bebendo cada vez mais dessa água que fica fluindo. Ah, venha, tem isso, tem aquilo. Não, nós precisamos de pessoas que vivam uma vida de fidelidade, de obediência, de renúncia íntegra a Deus. E meu irmão, isso só vem com a maturidade. É no passo que você recebe Jesus, como eu disse no começo, e você vai vivendo com Ele, que você vai adquirindo essas coisas. Eu já passei por coisas que eu sofri demais, diante de coisas que Deus me pedia para fazer. Aos meus olhos, aquilo me dá vontade de desistir, de parar, mas o tempo passa e a gente vai aprendendo. Sempre há novos níveis para conhecer de Jesus Cristo. Sempre há espaço para crescer e de aprender um pouco mais. Há um lugar por trás da rendição. Há um lugar por trás da entrega que nos conecta ao coração do Pai, ao plano de Deus, ao propósito que Ele tem para as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária. E que se nós entendêssemos isso, a gente não ia bater tanto o pé. A gente não ia largar a mão logo na primeira situação difícil que a gente enfrentasse. E à medida que eu e você amadurecemos com o Senhor, vamos aumentando, crescendo Jesus no nosso coração, começamos a entender que por trás daquela entrega não tem um Deus tentando fazer com que a gente sofra. Tem um Deus tentando nos levar ao nível mais profundo de realização que alguém pode experimentar. Não há evangelho sem submissão. Não há evangelho sem entrega. Não há evangelho sem rendição. Chame de qualquer outra coisa, menos de evangelho de Cristo. O que você precisa
Não é apenas frequentar uma igreja para as coisas melhorar. Não é apenas ouvir um pastor que você gosta para as coisas melhorar. Não é apenas vir numa campanha que as coisas vão melhorar. É deixar de ser o seu próprio dono e entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. É viver para honrar o Senhor. Isto é Evangelho. Isso é Evangelho. Isso não vai apenas produzir salvação eterna, mas mudará completamente o curso das nossas vidas aqui na terra. Amém? E para finalizar, eu quero te deixar um exemplo de Judas. Sim, Judas Iscariotes. No livro de Mateus, capítulo 26, 49 a 50, Judas fala para aqueles homens que ele vendeu Jesus: aquele que eu beijar é esse que vocês vão prender. E ele chega a Jesus e diz lá em Mateus 26, 49, eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? Meu irmão, minha irmã, Judas, ele teve o bom pastor. Judas, ele teve o melhor líder. Judas, ele teve o maior dos mestres, o dono de toda a sabedoria, o grande amigo. E mesmo tendo vivido ao lado de Cristo, mesmo tendo experimentado tantas coisas ao lado de Cristo, Judas não discerniu Cristo. Mesmo ouvindo as suas palavras, ele não teve essas palavras penetradas no seu coração. Não. O exemplo de Judas fala muito a nós, então. Principalmente cristãos que frequentam um bom culto, ouvem uma boa palavra, recebem boas porções a respeito de Jesus, porém não têm as suas vidas transformadas e mudadas. Eles querem a boa parte de estar ao lado de Jesus, mas não permite que o Jesus os transforme por dentro. E assim como Judas, muitas pessoas não têm entendido a mensagem de Cristo. Muitas pessoas que se dizem adeptas desse evangelho. Muitas pessoas pensam que Cristo é apenas alguém que vai revolucionar a vida material. Eu vim para Cristo porque o pastor me disse que a minha vida financeira vai mudar esse mês. Na virada do mês vai mudar. Não, porque eu ouvi que se eu vier para Jesus, ele vai resolver os problemas do meu dia a dia. Não entenderam que a mensagem de Cristo é sobre um reino que não é deste mundo. É sobre um reino que nós devemos estar preparados. O reino dos céus. Algumas pessoas não mudam, não avançam e não crescem. Por quê? Acham desculpas em tudo. E meu irmão, se nós não formos mudados, regenerados, Cristo nunca será suficiente para nós. Será sempre Cristo e alguma coisa. Cristo e um bem. Cristo e algo a mais. Enquanto nós não encontrarmos em Cristo a suficiência de tudo, enquanto não encontrarmos em Cristo o nosso prazer, a nossa comunhão, continuaremos buscando por outros motivos que não Ele mesmo. E meu irmão, se nós não buscarmos por quem Ele é, pela sua presença, pela sua amizade e o seu amor, eu preciso te dizer, você tem buscado o Evangelho errado. E talvez Cristo esteja perguntando a cada um de nós também, quando nós vemos pessoas e quando vamos até Ele por motivos que não sejam motivos bons, motivos com segundas intenções. E talvez Ele pergunte: amigo, a que vieste? E eu finalizo perguntando: qual tem sido a sua verdadeira resposta diante dessa pergunta? Amém? Que Cristo possa nos abençoar em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de viver não de forma autônoma, mas por conta própria, do jeito que a gente quer, esperando algo em troca, mas alinhado ao Teu querer, à Tua vontade e ao Teu propósito, Deus. Ele é o melhor para as nossas vidas. Nós clamamos, Jesus, para que a Tua bênção venha sobre nós, para que o Senhor use misericórdia das nossas vidas, Deus. Que nós possamos buscar o Senhor por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus, a nossa oração, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que
eu posso de alguma forma ter abençoado a sua vida através dessa palestra. E se você quiser conversar, tem aqui embaixo os comentários, você pode conversar comigo, fazer alguma pergunta, vai ser um maior prazer poder conversar com o irmão ou com a irmã. Que Deus te abençoe e fique agora com as próximas palestras e que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém e até a próxima.